Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é: creia em Deus. Nós podemos ver ao longo de toda a Bíblia o cuidado de Deus para com a nação de Israel. A nação de Israel nasceu com o primeiro patriarca, Abraão. Abraão, ele saiu do meio da sua parentela e Deus fez para ele uma promessa, que ele seria pai de muitas nações. E a partir daquela saída do meio da sua parentela, nós podemos perceber nitidamente que Deus não só prometeu, mas ele cumpriu a promessa que ele havia feito para Abraão. Deus prometeu para Abraão, cumpriu com o nascimento de Isaque e deu continuidade à promessa por meio de Jacó. Então o nosso Deus, ele não só promete, mas ele também cumpre as suas promessas. E Deus não só permitiu que Abraão pudesse fazer com que aquela promessa que Deus fez por ele se manifestasse, mas ele e todos os seus descendentes puderam perceber a olho nu que Deus cuidou da nação de Israel. Começou com duas pessoas, Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai. E Deus automaticamente foi mudando a história de Abrão. Não só mudou o nome, Abraão, depois Sara, mas também mudou a trajetória, mudou a história. E Deus foi aquele que conservou o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor para com os descendentes de Abraão. Nós podemos ver isso nitidamente, até mesmo quando a nação de Israel era levada cativa, quando o povo era levado para uma outra nação, como escravos, ainda lá no cativeiro. O Deus que prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, ele cuidou dos seus descendentes, ele supriu as necessidades dos seus descendentes. Então nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, é um Deus misericordioso. E aqui, neste texto que acabamos de ler, nós estamos dando continuidade a uma sequência de mensagens em 2 Crônicas do capítulo 20. Já falamos sobre alguns passos que Josafá teve que dar para poder vencer os seus inimigos. E aqui nós encontramos praticamente o fechamento de todas as orientações que Deus deu para Josafá e para a nação de Judá. E aqui no versículo 20 do capítulo 20 de 2 Crônicas, nós encontramos algumas lições bem interessantes que eu vou citar rapidamente aqui para vocês. A primeira lição, irmãos: nós precisamos nos levantar. Amém? Nós precisamos nos despertar, nós precisamos nos colocar de pé. Olha só o que está registrado aqui, ó, no iniciozinho do versículo 20 de 2 Crônicas capítulo 20. E pela manhã cedo se levantaram. Tem um ditado que diz que quem cedo madruga, Deus ajuda, ou Deus ajuda quem cedo madruga. Então nós precisamos o quê? Nos levantarmos. Deus
Ele espera de mim, de você, uma atitude, uma disposição. Nós precisamos ter a mesma disposição que havia num homem com 85 anos, mas que tinha o vigor de um garotão. O nome dele? Caleb. Você vai encontrar isso lá no livro de Josué. Diz a Bíblia que Caleb estava com 85 anos, mas tinha uma disposição tanto para entrar numa guerra quanto para sair numa guerra. Então, a primeira lição que nós podemos extrair aqui, olha, não fica sentado não fica prostrado não, descruze os braços, se levante, se disponha, seja ativo ou proativo. Nós não podemos esperar as coisas acontecerem, nós precisamos dar o primeiro passo. Lembra lá de Moisés? Deus perguntou para ele: Moisés, por que clamas a mim? Eles estavam diante do Mar Vermelho. A única atitude que eles tinham que tomar ali naquele momento era marchar, era ter uma ação diante daquela situação. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos nos levantar. O texto aqui é claro: e pela manhã, bem cedo. Tem gente que gosta de dormir até tarde. Olha, cuidado com isso. Nós precisamos, nos despertar de manhã, quando os primeiros raios solares começarem a surgir, é o nosso despertador. Você sabia que a ciência já comprovou que a nossa geração, essas últimas gerações, elas têm vivido menos. Sabe por quê? Porque elas têm morrido mais na cama, elas têm ficado mais tempo na cama. E no passado, sabe qual era o despertador? O relógio dos antigos era o sol. Os antigos olhavam para o céu, quando o sol estava em cima aqui, eles sabiam: opa, meio-dia. Então eles se guiavam pelo relógio. Quando o sol estava se pondo, eles falavam: está na hora de largar o emprego, está na hora de sair para casa, vamos voltar para casa. Por quê? O sol estava se pondo também. Sabe como que eles acordavam? Quando o sol começar, os primeiros raios solares começavam a surgir, bater na janela, eles: opa, está na hora de levantar. Então, nós não podemos de forma nenhuma ficar estagnados, parados. Nós temos que nos dispor para que Deus venha e opere nas nossas vidas. Aqui, a segunda lição que nós podemos tirar aqui do texto, irmãos: eles estavam em um deserto, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. O que representa deserto na Bíblia? Deserto significa tempo de prova, tempo de tribulação. Por que eu digo isso? Por dois motivos. A nação de Israel ficou por 40 anos no deserto. Deus estava provando-os ali no deserto. Deuteronômio no capítulo 8 fala que Deus podia levá-los por um caminho mais curto, mas Ele não fez isso. Levou por um caminho mais longo para provar o que estava no coração do povo de Israel. Quer um outro motivo porque deserto é prova? Jesus foi provado aonde? No deserto. Diz a Bíblia que assim que ele batizou, o Espírito Santo o levou até o deserto, aonde ele foi provado por 40 dias e 40 noites. Então, deserto é prova, deserto é lugar de tribulação, de dificuldade. Querendo ou não, todos nós vamos ter que enfrentar desertos. O que nós poderíamos citar como deserto? Um problema financeiro. Eu estou passando por um deserto financeiro. Um problema sentimental. Eu estou passando por um deserto sentimental. Problema no meu casamento, problema no meu relacionamento. Você pode passar por um deserto na sua saúde. Estou passando por um deserto na saúde. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por desertos. Mas aí, qual é a saída para quem está no deserto? Crer em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus. Lembra que eu falei para vocês que Deus fez a promessa para Abraão? Deus não só prometeu para Abraão, mas Ele cumpriu a promessa que Ele fez para Abraão. Então, por isso nós precisamos
crer em Deus. Diz o texto aqui, ó: e pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: o rei se levantou, se colocou de pé, mesmo no meio do deserto, e disse assim, ó, aqui: crede no Senhor, o vosso Deus. Por isso o tema da mensagem: creia em Deus. Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 1, ele fala assim, ó: crede em Deus e crede em mim também. Então nós precisamos crer no Senhor. E o motivo pelo qual Deus honrou Josafá nesta grande batalha foi justamente a fé que ele depositou no Senhor, o vosso Deus. Deus disse: crede no Senhor, o vosso Deus. Olha a consequência de nós crermos no Senhor: nós vamos estar seguros. Irmão, quem é que não gosta de segurança? Todos nós gostamos, precisamos e buscamos segurança, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. São tantas inseguranças, sabe? São tantas provas, tantas tribulações, tantas incertezas, tantas dúvidas. Nós precisamos ter o quê? Segurança. Nós precisamos ter um porto seguro. Nós precisamos ter aonde nos agarrarmos. E em quem que nós temos que nos agarrar? No Senhor, o nosso Deus. Diz aqui, ó: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Por que nós precisamos de segurança? Primeiro motivo: porque nós precisamos de paz. Amém? Nós precisamos de paz. A paz que o mundo nos dá, ela não é duradoura. Nós precisamos da paz do Senhor. Os discípulos, diz a Bíblia, que eles estavam temerosos. Eles estavam dentro de uma casa, porque Jesus havia morrido. Eles haviam crucificado Jesus, o haviam sepultado, já estava entrando no terceiro dia. E diz a Bíblia que eles estavam com medo. Por quê? Assim como perseguiram Jesus até a morte, os romanos também iriam perseguir os seus discípulos. Eles estavam com medo. Mas de repente diz a Bíblia que Jesus, ele atravessou a parede no local onde eles estavam, e ele disse: Shalom, ou seja, paz seja convosco. A paz que Jesus transmitiu para aqueles discípulos, irmãos, foi tão profunda, mas tão profunda, que se você for olhar a sequência, sabe o que aconteceu? Eles se levantaram na força, na ousadia, na graça. Sabe por quê? Eles estavam revestidos da paz de Jesus. E qual que é a paz de Jesus para nós? É a paz que excede a todo o entendimento. Não tem como nós entendermos a paz de Jesus. É você estar passando por provas, mas mesmo assim você está descansando no Senhor. É você estar confiando no Senhor. É você olhar e não ver saída, não ver solução, mas ainda assim você está tranquilamente esperando pelo cuidado, pelo agir, pela provisão, pela proteção do Senhor sobre a sua vida. Então nós precisamos de segurança para isso, para que nós possamos ter paz. A paz que excede a todo entendimento, somente Ele, o príncipe da paz, pode nos dar. Jesus é o príncipe da paz. Então, quando nós cremos no Senhor, nós descansamos na segurança da paz do Senhor. Olha aqui, sabe o que é? É você receber uma notícia negativa, mas ainda assim permanecer em paz. É você não ficar desesperado. Sabe por quê? O meu temor, o meu desespero, a minha preocupação, a minha ansiedade não vai resolver aquele problema. Pelo contrário, é perigoso piorar. Mas quando nós confiamos no Senhor, a paz dele invade o nosso coração, e aí nós esperamos confiantemente pelo Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Então nós precisamos crer no Senhor, para que nós possamos estar descansando na segurança da paz que só Ele pode nos dar. O mundo não vai nos dar paz.
O dinheiro não vai nos dar paz. O lar que nós temos não vai dar paz. A família que nós temos, ninguém poderá nos dar a paz que só o Senhor pode nos dar. Por que que nós precisamos acreditar no Senhor? Por que que nós temos que crer no Senhor? Para que nós possamos estar firmados também na segurança da sua proteção. Proteção. Olha só o que a Bíblia fala. Que quando nós descansamos nas sombras, das asas do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi eu do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu Senhor. E ainda diz assim, que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido, porque o Senhor é Ele que te guarda, é Ele que te protege. Por isso nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer nele, para que nós possamos descansar na segurança da sua proteção. Isaías fala assim, que toda arma forjada contra ti não prevalecerá, não prosperará, porque o Senhor é quem te protege, o Senhor é quem te guarda. Por isso nós precisamos crer no Senhor. Irmãos, eu sei que muitos de nós tivemos notícias de amigos, até mesmo parentes, pessoas que foram contaminados com vírus, não só o vírus do corona, mas tantos outros vírus, tantas outras enfermidades que existem por aí. Mas aqui, vocês já viram o cuidado que Deus teve para conosco? Nós podemos falar que Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós cremos em Deus, e quando nós cremos em Deus, nós nos achegamos à sua segurança, da sua proteção. Deus nos protege, Deus nos dá o livramento. Por isso o Salmo 121 diz que eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Aqui o guarda de Israel é aquele que protege. O Senhor, Ele é aquele que coloca as mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, te dando proteção. Aleluia! Por que que nós precisamos crer em Deus? Para que nós possamos descansar na segurança da sua provisão. Provisão. O nosso Deus, Ele é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. O que é provisão? É Deus nos sustentando, é Deus cuidando de nós, é Deus nos abençoando. A nação de Israel ficou por 40 anos perambulando pelo deserto, e durante 40 anos o Deus da provisão esteve do lado deles. E todos os dias, diz a Bíblia, que Deus enviava o maná, um pão celestial. O salmista fala que é um pão dos anjos, um alimento que foi feito lá na padaria celestial. Ser humano nenhum tem capacidade para produzi-lo numa escala tão larga, de aproximadamente 4 milhões de pães, ou até um pouco mais, porque talvez alguém pudesse repetir. Mas diz a Bíblia que havia aproximadamente 4 milhões de pessoas lá no deserto. E mesmo no deserto, Deus cuidou, Deus proveu, Deus sustentou a nação de Israel por 40 anos. Por isso nós precisamos acreditar no Senhor. Quando nós acreditamos no Senhor, nós descansamos na segurança da sua provisão. Se uma porta fecha aqui, outra porta abre ali. Já dizia a canção. Nós não podemos de forma nenhuma perder a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o Deus da provisão. Ele não só nos dá a provisão, como Ele mesmo é o alimento. Ele é o pão nosso de cada dia.
Olha só que Jesus fala lá em João: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então, ele nos alimenta nesses dois níveis. No nível natural, ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele nos dá o alimento, o sustento. Ele cuida de nós, ele zela por nós, porque nós cremos nele. Mas também ele nos alimenta espiritualmente, sem nós percebermos. Quando nós ouvimos uma mensagem como essa, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, olha ele nos alimentando, olha ele nos fortalecendo, olha a graça dele se manifestando sobre as nossas vidas por meio da sua provisão divina. Aleluia! E para encerrar a mensagem, aqui, irmãos, que coisa interessante. Olha só a direção que Deus deu para Josafá e para o povo de Judá. Vocês precisam crer no Senhor para vocês estarem seguros, para vocês experimentarem a segurança da paz, da proteção e da provisão. Mas vocês também precisam, olha só, diz o texto aqui, ó, vocês precisam acreditar nos profetas. Agora, por que nós precisamos acreditar nos profetas? Para que nós venhamos a prosperar. Prosperidade vem de Deus. Mas atenta para isso aí, ó. Deus usa os seus profetas para trazer a palavra revelada e para que, ao crer na sua palavra dos profetas, Deus traz a provisão, Deus traz a multiplicação. Lá no livro de Amós, diz assim, ó, que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem antes revelar os teus planos, os teus propósitos para os profetas. Deus revela os seus planos para os profetas. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil nós acreditarmos em Deus. Todos nós acreditamos em Deus. Ele é onipotente, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Mas vocês já viram a dificuldade que é de um ser humano acreditar em outro ser humano? Não é verdade? Principalmente nesses dias em que tem tantas pessoas aí com tantas fake news, tantas mentiras, tantas mensagens, sabe, comerciais do Evangelho. Mas é justamente em cima dessa proposta de que nós precisamos crer na palavra dos profetas, para que Deus confirme a sua palavra, palavra de provisão e prosperidade sobre todos aqueles que confiam na sua palavra. Então, o motivo pelo qual Josafá prevaleceu diante de seus inimigos foi justamente este: ele creu no Senhor, Deus o protegeu, juntamente com a nação de Judá. Ele creu nos profetas e Deus trouxe a provisão, prosperidade. Se você for continuar lendo aqui, ó, o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai ver que Josafá e o exército de Judá nem teve que pelejar. Falamos sobre isso semana passada. A peleja é do Senhor. Aqui diz a Bíblia que o próprio exército inimigo, eram 3 exércitos. Esses 3 exércitos começaram a se combater uns contra os outros. Eles mesmos se destruíram. E diz a Bíblia que depois que todo o acampamento inimigo foi destruído, Josafá e os moradores de Judá foram até o acampamento, aonde eles encontraram muitíssimos corpos de pessoas que estavam mortos, os soldados que haviam morrido. Aqui, que coisa interessante, diz a Bíblia que eles começaram a ajuntar os despojos. Sabe o que é despojo? Despojo é o que sobrou da guerra. Era a riqueza que eles traziam, era o ouro que eles conduziam. Diz a Bíblia que eles ficaram por 3 dias recolhendo o despojo. Eles ficaram por 3 dias recolhendo as riquezas daquele povo, e ainda assim não conseguiram levar tudo. Está vendo o que acontece quando nós acreditamos nos profetas? Deus nos prospera. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Então, para fecharmos a mensagem, creia no Senhor e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e você prosperará. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Jesus.